Eu vou definir aqui para vocês o que é o rotacional e o divergente de um campo para a gente ir para o último passo da matéria, da última parte da matéria, que é o teorema de Stokes e o teorema da divergência. Então, a primeira coisa que a gente define é o operador gradiente. O que vem a ser o operador gradiente? Vai ser... Quando a gente fala em operador, é como se fosse uma função que vai ser aplicada a um vetor, vamos dizer assim, de uma forma mais simplista. Então, seria você pegar um campo, né, e aplicar a derivada com relação a x na direção de y, derivada com relação a y na direção de j e a derivada com relação a z na direção de k. Só que essa operação de derivação, como nós estamos trabalhando com vetores, ela pode ser de duas formas. Você pode ter esse operador aplicado de forma vetorial ao campo, e aí ele vai ser chamado de rotacional, ou pode ser esse operador aplicado de forma escalar ao campo de vetores, e aí ele vai ser chamado de divergente. Vou fazer um exemplo, então, para a gente ver isso acontecendo. Então, se eu tenho aqui um campo, por exemplo, f de x, y, z, vou pegar o último que a gente trabalhou, igual a x, y, z, zx. Quem seria, então, o rotacional de f? Vai ser um produto vetorial. Como é que a gente calcula produto vetorial? A gente põe... aqui fica mais fácil usar o determinante assim, IJK. Na segunda linha, a gente põe o vetor, né? Que eu quero, é o operador rotacional, né? É o operador gradiente, então, é derivada com relação a x, derivada com relação a y, derivada com relação a z, e aqui, a última linha, quando a gente vai fazer o produto vetorial, a gente põe o campo, né? Porque é o operador gradiente vetorial com campo. Então, as coordenadas são xy, yz e zx. E aí, eu vou fazer o determinante operando com o, logicamente, operador gradiente. Então, como é que a gente faz o determinante? Diagonal principal. Então, na direção de y, eu vou derivar com relação a y a função zx, dá zero. Então, é zero na direção de y. Mais. Então, aqui agora, na direção de j, eu vou derivar com relação a z o xy. Então, é zero também na direção de j. Se vocês não conseguem fazer assim, é só repetir as colunas aqui que vocês vão ver isso acontecer, tá? E na direção de k, a gente vai derivar com relação a x o yz na direção de k, então dá 0k. Vou pegar a outra diagonal mudando o sinal, né? Então, aqui agora, ó, na direção de k, eu vou derivar com relação a y, xy. Então, isso aqui dá x. Então, aqui fica menos x na direção de k. Na direção de j, eu vou derivar com relação a x, zx. Isso dá z. Então, dá menos z na direção de j. E na direção de y, eu vou derivar com relação a z, xy, yz na direção de y. Então, vai ficar menos y, né? Que eu mudo o sinal na direção de y. Então, o meu rotacional fica sendo menos y na direção de y, menos z na direção de j e menos x na direção de k. Quem seria o divergente? Quem seria, então, o operador, fazer o operador gradiente produto escalar com campo? Então, como é que eu calcularia aqui o divergente de f? Então, eu tenho que fazer o produto escalar da derivada com relação a x, da derivada com relação a y e da derivada com relação a z, escalar com o meu campo xy, yz, zx. Como que fazemos o produto escalar? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, eu faço o produto operando o operador gradiente. Então, eu vou derivar com relação a x o xy, então isso dá y, mais eu vou derivar com relação a y o yz, isso vai dar z, mais eu vou derivar com relação a z o zx, isso vai dar x. Então, aqui nós temos o divergente do campo vetorial e nós temos aqui
o rotacional do campo vetorial. Uma curiosidade do rotacional é que se o campo de vetor, se o campo vetorial for um campo gradiente, ou seja, se ele for o gradiente de uma função escalar, o que acontece é que o rotacional dele dá zero. Isso vem, depois se vocês quiserem fazer, o que vai acontecer aqui? No lugar de m, por exemplo, eu vou ter fx. No lugar de n, eu vou ter fy, e no lugar de p, eu vou ter fz. E aí, eu vou derivar novamente essas componentes que já estão derivadas com relação a outras derivadas, e aí vão ser satisfeitas aquelas identidades que a gente verifica para saber se o campo é conservativo ou não. E aí, o que vai acontecer é que, como, por exemplo, fxy é igual a fyx, é o que vai acontecer aqui, ó, né? A nossa n é fy, e aí eu vou derivar com relação a x. A nossa m é fx, e aí eu vou derivar com relação a y. Fxy é igual a fyx. Então, vamos zerar todas as componentes, então o rotacional do gradiente vai se anular. E o rotacional é uma forma de ver também se o campo, então, é conservativo ou não. Porque o que vai acontecer é que se o rotacional for zero, é realmente que o que vai acontecer é que as derivadas com relação às variáveis aí alternadas, né, xy com yx, xz com zx, vão ficar iguais, que são as condições que precisam para o campo ser conservativo. Então, fica aí essa curiosidade para vocês.